Imagine uma cidade perfeitamente planejada, as casas são de tijolos limpos, as ruas são pavimentadas. Existe um teatro, um banco e um supermercado. Tudo parece o sonho americano clássico, mas existe um detalhe bizarro nessa história. Essa cidade existiu de verdade, no final do século XIX, perto de Chicago. Ela se chamava Pullman. A cidade inteira, cada tijolo e cada calçada, pertencia a um único homem. George Pullman era dono da fábrica onde todos os moradores trabalhavam. E aqui está a verdadeira genialidade maligna da coisa. Ele te pagava um salário, mas ele também era dono da casa que você alugava. Ele era dono do mercado onde você comprava comida. Ele era dono do banco que te emprestava dinheiro. No fim do mês, o salário que saía da mão dele dava uma volta completa na cidade e voltava exatamente para o bolso dele. Você trabalhava até a exaustão, mas nunca, sob nenhuma hipótese, conseguia sair da cidade. Isso soa como uma história de terror de um passado distante. A verdade é que a cidade de Pullman nunca deixou de existir. Ela só foi atualizada para o ano de 2026. Você não mora mais em uma casa de tijolos controlada pelo seu chefe. Você mora em um ecossistema financeiro e digital. Um sistema que foi milimetricamente desenhado para sugar cada centavo do seu suor. Você não percebe as grades porque elas são feitas de assinaturas mensais. Elas são feitas de financiamentos de longo prazo e taxas ocultas. Eles chamam isso de corrida dos ratos, mas o termo técnico correto deveria ser servidão moderna. E o primeiro passo para fugir dessa cidade invisível é entender como os muros foram construídos. Pare por um segundo e analise o seu trabalho atual. Existe um antropólogo genial chamado David Graeber. Antes de falecer, ele publicou um estudo perturbador chamado Empregos de Merda. Desculpe o palavrão, mas esse é o título oficial da pesquisa dele. Graeber provou matematicamente que quase metade dos empregos do mundo moderno são inúteis. Eles não produzem nada de valor real para a sociedade. Eles existem apenas para manter as pessoas ocupadas e o sistema girando. Você preenche planilhas que ninguém lê. Você participa de reuniões que poderiam ser um e-mail. Você gerencia processos que só existem para justificar a existência de outro departamento. Isso gera uma exaustão espiritual profunda. Você chega em casa tão drenado de energia que não tem forças para criar uma rota de fuga. A fadiga é o cimento que mantém os tijolos dessa prisão no lugar. E o que a sociedade diz para você fazer? Eles vendem a ilusão do trabalho mais duro. Dizem que se você fizer hora extra, vai ser notado. Dizem que se você engolir sapos, um dia vai virar o chefe. Mas vamos usar a lógica brutal aqui. Se você está no fundo de um buraco, cavar mais rápido não vai te tirar de lá. Trabalhar mais duro dentro de um sistema quebrado apenas acelera a sua quebra pessoal. Essa é a grande mentira do mundo corporativo. O esforço bruto, sem direção estratégica, é o caminho mais rápido para o infarto, não para a riqueza. Se você ainda está aqui me ouvindo, preste muita atenção. O fato de você não ter pulado esse vídeo para ver uma dancinha de 15 segundos prova algo. Você tem a rara capacidade de focar em assuntos complexos. A esmagadora maioria das pessoas já fugiu em busca de um entretenimento barato. Mas você ficou. Você entende que a saída exige reflexão profunda. E como o algoritmo do YouTube é uma máquina de aprendizado, você precisa ensinar a ele o que você valoriza. Se esse conteúdo está abrindo a sua mente, clica agora no botão de se inscrever. Deixe o seu like. Isso não é só para ajudar o canal. É para o YouTube entender que o seu cérebro exige conteúdo de alto nível e parar de te recomendar lixo descartável. Agora, vamos à virada contraintuitiva. Como você quebra as paredes da cidade de Pullman de 2026? A resposta não é adicionar mais tarefas na sua vida. A resposta é aplicar um conceito chamado via negativa. Esse é um princípio defendido pelo estatístico Nassim Nicholas Taleb. A via negativa diz que a melhor maneira de melhorar um sistema não é adicionando coisas boas, é removendo as coisas ruins. Para sair da corrida dos ratos, o seu primeiro movimento não é buscar um segundo emprego, é realizar uma amputação radical na sua estrutura de custos. Mas não estou falando de cortar o cafezinho. Isso é conselho de falso guru financeiro. Estou falando de implodir a necessidade de aprovação social que drena o seu dinheiro. Sabe por que a corrida dos ratos é tão difícil de vencer?
Porque nós confundimos sobrevivência com manutenção de status. Você precisa de um teto, comida e internet. Isso é sobrevivência. Mas o carro do ano financiado em 60 meses, isso é status. A televisão que ocupa uma parede inteira é status. Morar em um bairro caro para os outros verem onde você mora é status. Para começar a sua fuga hoje, você precisa praticar a invisibilidade voluntária. Você vai diminuir o seu padrão de vida de forma drástica e silenciosa. Você vai aceitar parecer um fracassado para os seus vizinhos durante alguns anos. Esse é o preço do ingresso para a liberdade absoluta. Quando você corta o peso do status, sobra o oxigênio do dinheiro. E o dinheiro acumulado se transforma na sua principal arma, o capital de transição. Mas como usar esse capital na prática? Aqui entra a teoria das restrições, do físico Eliyahu Goldratt. Todo sistema tem um gargalo, um ponto de estrangulamento que dita a velocidade do todo. Na sua vida atual, o gargalo é o fato de que a sua renda depende da sua presença física. Você ganha por hora. Para resolver esse gargalo, você precisa construir o que chamamos de fosso digital. Em 2026, você tem as ferramentas de distribuição mais poderosas da história da humanidade de graça no seu bolso. Você vai usar as suas horas livres para embalar o seu conhecimento. E preste atenção, todo mundo tem uma ignorância específica. Tem coisas que você acha extremamente fáceis de fazer, mas que outras pessoas acham impossíveis. Talvez seja organizar processos, talvez seja editar vídeos, talvez seja escrever bem. Você precisa parar de alugar essa habilidade para um chefe por um valor fixo mensal. Você precisa transformar essa habilidade em um produto. Pode ser uma consultoria gravada, pode ser um modelo de planilhas complexas que empresas precisam, pode ser um banco de imagens, um boletim informativo pago, um treinamento curto. O formato não importa tanto quanto a física por trás do formato. Você precisa de algo que seja criado apenas uma vez e que possa ser vendido infinitamente na internet sem que você precise levantar da cadeira de novo. Esse é o momento em que a matemática vira a seu favor. Se o seu produto digital custa R$100 e você vende um por dia, isso não muda a sua vida, mas o sistema já está rodando. Quando você acerta a mão e começa a vender 10 por dia, o jogo muda de nível. Você acabou de criar uma máquina de impressão de dinheiro totalmente legalizada. Você precisa entender que essa jornada não é romântica. No começo, você vai trabalhar em dobro. Você vai cumprir o seu horário no seu emprego normal e vai usar a noite para cavar o seu túnel de fuga. Vai doer, vai dar sono. A vontade de jogar tudo para o alto vai ser diária. Mas pense no absurdo da situação contrária. A sociedade acha perfeitamente normal que você passe 40 anos trabalhando até o limite do estresse para enriquecer outra pessoa, mas acha loucura que você trabalhe 4 anos seguidos, nos finais de semana, para se libertar pelo resto da vida. Você prefere o cansaço que constrói a sua prisão ou o cansaço que forja a sua chave? Olhe ao seu redor amanhã, quando você estiver no trânsito ou no transporte público. Repare nos olhos das pessoas ao seu redor. A maioria está em estado de hipnose profunda. Eles aceitaram as regras da cidade de Pullman moderna. Eles vão trabalhar para pagar o cartão de crédito que eles usaram para comprar coisas que os consolam pelo trabalho que eles odeiam. É um ciclo perfeitamente fechado. Mas você acabou de encontrar a rachadura no muro. Você entendeu que o tempo é o ativo final. Você entendeu que amputar o ego é a forma mais rápida de gerar caixa. E você sabe que construir produtos digitais independentes é a alavanca que quebra a roda. A cidade de tijolos invisíveis continua lá fora. As portas do banco estão abertas, prontas para te oferecer mais um empréstimo. O sistema continua funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. A única coisa que mudou hoje foi você. Agora você conhece o mapa. E um prisioneiro com um mapa e paciência não é mais um prisioneiro. É um fugitivo em contagem regressiva. A sua contagem regressiva começou hoje. Não desperdice. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.